Boa noite, tudo bom, galera? Fala aí, beleza? Sejam todos bem-vindos a esta live de hoje sobre sexualidade. Vamos ter o convidado, esperar ele chegar. Como é que vocês estão? Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal que é ouvinte nessa live? Que é uma coisa rara aqui, também são para os ouvintes, então se vocês estiverem me ouvindo bem, me avisem, tá certo? E a sinalização aqui também tá ok, né? Vou usar espaçozinho reduzido. Tudo bom? Amanda, Maria, sejam bem-vindos. Hoje essa live eu vou fazer bimodal, tá certo? Já explicar aí pro pessoal que é surdo, né? Laira, tudo bom? E vendo bem, né? Tá ótimo. Pessoal que é ouvinte, me avise também se tá ouvindo bem, tá certo? Qualquer coisa eu falo mais alto se precisar, tá bom? Gilma, tudo bom? Então, esperar o pessoal entrar um pouquinho. Então, o Felipe já... pessoal, já pedindo para vocês, certo? O Dr. Felipe, né, ele é ouvinte, ele vai se apresentar, mas eu queria que vocês criassem um sinal para ele, tá certo? Depois vocês me avisam aqui nos comentários para eu dar uma olhada, tá bom? Já aqui conosco. Carol, lembro sim, tudo bom? Claro, te atendi, né? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Tá conseguindo me ouvir bem? Essa Tô altura ouvindo da bem. voz? Pronto, agora Tô deixa ouvindo eu ouvir bem. bem. Eu acho que só a minha luz aqui que tá um pouquinho errada, eu vou tentar consertar aqui. Que eu acho que aqui vai ser melhor. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por aceitar o convite, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Sim, sim. Eu sempre me confundo quando eu vou fazer. Porque a Libras, ela tem uma gramática, tem uma sintaxe, tem uma morfologia própria, diferente da língua portuguesa, Uhum. né? Então, quando vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é uma confusão que é terrível. Mas a ideia aqui, né, é justamente você poder falar mais e eu falar um pouquinho menos, tá certo? O pessoal está Beleza. pedindo para afastar um pouquinho. Eu vou então ir mais para trás. Peraí, eu Isso. acho que eu vou afastar um pouco mais então aqui, para as minhas Beleza. costas. O pessoal vê melhor, né? Assim, tá bom, pessoal? Vocês estão me vendo bem? E... Show. Beleza. E, bem, então, por gentileza, eu vou tentar juntar duas coisas aqui, que às vezes eu não consigo. Mas, enfim, me apresentar, se você pudesse apresentar, tá pedindo para você ficar um pouco mais longe. Assim, tá bom? A distância tá bom, Acho que pessoal? Vocês agora estão falando estão te vendo bem. aqui, Acho que aqui tá vendo bem agora, na sinalização aqui tá ok. Não vou ficar um pouco mais, pedindo um pouco mais distante. Vixe Maria. Pronto. Aqui tá bom, né? Aqui, acho que tá dando para ver direitinho aí. certo. Então, pessoal, doutor Felipe, vocês criam um sinal para ele, tá certo? E a maioria dos surdos aqui me conhecem. Meu sinal é este aqui, né? Carlos André. Sou psicólogo e também sou intérprete de Libras e atuo voltado para os surdos. E hoje, né, um dia muito especial que a gente vai falar sobre a sexualidade, não é isso? E o convidado de hoje, doutor Felipe, um prazer enorme. Não, eu já quero falar para o pessoal que me segue aqui, eu aprendo muito contigo. Assim, realmente as ideias, né, a forma de ver o homem, de ver a sexualidade assim, maravilhosa, né? Aprendi muito e fico muito feliz em poder, que a minha ideia aqui é ter informações que os ouvintes têm, mas que os surdos não têm essa acessibilidade em Libras, né? Não tem legenda, não tem inicialização. A minha ideia
é dar essa ajuda, dar esse repasse. E então, o Felipe pode se apresentar primeiro, né, para o pessoal te conhecer. Eu queria primeiro agradecer, Carlos, pela oportunidade de estar aqui, né, nessa live que hoje para mim é realmente uma situação que eu diria inusitada, mas que é muito única e assim, de fato é muito, para mim é muito gratificante assim poder estar aqui falando para essas pessoas, ainda que eu não tenha essa capacidade hoje, essa habilidade hoje, mas que hoje através de você eu vou poder estar aqui conversando com essas pessoas que muitas vezes têm, né, essa limitação aí ao acesso da informação de maneira mais ampla, mas de fato, como eu sempre falo nas minhas lives, eu quero que tudo aquilo que eu anuncio ali, tudo aquilo que eu coloco para as pessoas, que aquilo chegue de fato a todo mundo, né? E esse todo mundo inclui de fato todo mundo. Então hoje aqui a gente está tendo uma oportunidade de fato anunciar para cada vez mais pessoas de uma maneira extremamente especial e respeitosa, né? Pensando realmente nas necessidades de cada um. Então, eu que agradeço aqui essa possibilidade, essa oportunidade, na verdade, de estar falando com vocês. Então, já apresentado, cada um, para apresentar um pouco da comunidade surda, né, doutor Felipe? Cada um de nós, né, temos um nome e utilizamos geralmente o sobrenome, né? Felipe Duarte, André Ximenes. E no surdo, como o surdo é uma língua que é visual e espacial, então usa o sinal. Às vezes uma marca, um rosto, algum sinal, um cabelo, né, alguma tatuagem, enfim. Então eu já pedi pro pessoal já ver se te batizar, como chama, né? Te batizar na comunidade surda. Tu já tem sinal ainda não, né? Ou já tem? Ainda Não, não. não. Vocês podem criar um Santo Doutor Felipe e colocar aqui nos comentários. Então, assim, doutor Felipe, para a gente começar, eu recebi, né, algumas perguntas, né, nos stories, na caixinha vermelha, né, que o pessoal perguntou muito sobre esse tema. Mas assim, a maioria das perguntas eram voltadas a uma redução do que seria a sexualidade, né? Uma Uhum, redução no sentido de, uma das perguntas foi sexo versus, né, o X versus a sexualidade, o que seria. E também algumas perguntas, por exemplo, né, o tamanho do órgão genital, ou, assim, a química, né, como é que faz para duas pessoas, parece que a química não bate, então como fazer para conseguir? Preciso tentar procurar vários para conseguir dar certo. Como seria? Então são perguntas iniciais, né, que também outro tema que foi colocado foi em relação ao libido, né? uhum, Como aumentar o libido. Teve uma mulher em específico que falou, né, que gestou e não tá com, não tem a questão do libido, né, a vontade, uhum. né, sexual e como fazer. E então, assim, o intuito aqui, o foco da live, né, para explicar para o seu público também e assim como o meu, não é falar do ato sexual em si, né, por assim dizer. Uhum, Mas é algo mais amplo, né? É falar da forma mais abrangente que é a sexualidade. uhum. E não só em específico, né, da genitália, né, do órgão em si. Mas fica contigo aqui agora a palavra. Claro, eu vou tentar abordar esses principais temas que você trouxe aí, né? Conforme eu for falando, e você vê que ainda falta alguma coisa ali desses tópicos que você abordou aí inicialmente, aí eu peço que você me resgate ele aqui que eu falo novamente, tá? Eu falo Claro, a pode deixar. mais cada uma dessas questões. A gente conversava também um pouco antes, né, da live, que vou tentar falar o mais pausadamente, mais ritmado possível para que a gente consiga ter essa sincronia.
né? Então, cada vez que eu estiver atropelando demais, pode fazer qualquer sinal aí e falar, porque eu gosto de falar e me empolgar demais falando, então tem que tomar esse cuidado. Essa Tá, velocidade tá ótima. Essa tá velocidade ótimo? tá ótima. Agradeço. Maravilha. Então, e uma pergunta muito interessante que me chamou a atenção, eu tentei ir aqui anotando enquanto você falava, mas existe uma questão muito central disso tudo que você falou, dessas dúvidas que você trouxe. Existe uma questão central que para mim é essa diferenciação, né, entre o que é o sexo e o que é a sexualidade. Essa é uma questão muito delicada, porque existe uma tendência do homem hoje em dia, né? O homem que eu digo das pessoas, né? Não homem ou mulher, mas de todo mundo, que essa questão de compartimentar o comportamento humano, de dividir o comportamento humano em diversas categorias, né? Então, como se o sexo fosse uma coisa e o abraço fosse outra, o beijo fosse outra. Cada uma dessas atitudes fosse, de fato, ah, uma única expressão em si. Na verdade, tanto o sexo em si, como a manifestação de um abraço, de um beijo, um carinho que se faça, todas essas atitudes, esses comportamentos, eles são manifestações de um sentimento inicial. Então, o que que acontece? Quando a gente coloca o sexo como um ato unicamente, mas não entendendo o significado que ele tem, aí a gente não consegue entender que sexo e sexualidade estão dentro de um mesmo tema, né? Então, o ato em si, ele não é nada sozinho, mas ele precisa ser situado dentro de um pano de fundo. Esse pano de fundo, esse ambiente, né, no qual o sexo se realiza e se manifesta, esse ambiente é o mesmo ambiente que motiva diferentes outros atos, por assim dizer, como eu mencionei, o abraço, o beijo ou um gesto de carinho qualquer, que é o amor. Então, a sexualidade, ela foi originalmente criada por aquele que nos criou, criou a mim, criou a você, criou cada uma dessas pessoas que aqui estão nessa live, mas o sexo foi criado dentro de um propósito maior que era como utilizá-lo como a manifestação mais profunda, a última manifestação e mais íntima desse amor. Esse amor que, no início, ele vai aparecer como um encanto, né? Como um deslumbramento. Então, é aquela coisa dos amantes que se conquistam, né? Que estão ali se trocando olhares. Então, inicialmente há essa conquista, esse deslumbramento com uma beleza específica, física, ou uma admiração por uma característica da pessoa, por ela ser muito doce, por ela ser muito gentil, atenciosa, inteligente. Então, são aspectos que encantam, seja fisicamente ou seja interiormente falando. E ali já começa essa manifestação desse amor, desse movimento de atração, de ir ao outro, né? De cortejar o outro, assim, de alguma forma, né? De conquistar o outro de alguma forma. Então, existe ali depois um movimento natural de demonstrar afeto, abraçando, ou beijando, ou elogiando de fato aquela pessoa, né? Depois, esse relacionamento ele amadurece, vai se tornando cada vez mais íntimo em cada uma das conversas, em cada uma das saídas para jantar ou para qualquer outro evento de lazer, por assim dizer, que as pessoas dividem, né? Então, a cada uma desses reencontros, aquela intimidade vai aumentando. E também o compromisso e a fidelidade. Né? Esse é o curso natural dos relacionamentos. Você começa conhecendo, você vai se permitindo, né, e se abrindo para o outro cada vez mais, e você vai expondo ali, né, para aquela pessoa aos poucos um pouco mais da tua vida, quem você é,
Aos poucos, aquela pessoa que só sabia teu nome, a tua idade, a tua profissão, ela começa a saber onde você mora, ela começa a saber do que você gosta, ela começa a saber do que você não gosta, né? A sua comida preferida, né? O seu livro preferido. Então, isso vai criando uma sensação de intimidade, de conhecimento, e daí vai nascendo essa vontade de estar cada vez mais próxima. E percebam que isso acontece no sentimento, na forma de saudade, mas também fisicamente, uma vontade de união, de uma presença física, né? Então, esse sentimento que nos prende um ao outro, ela é a fidelidade. Mas existe também o componente biológico, né? Esse componente do corpo, da carne, de querer estar junto. Aí é que entra essa manifestação da sexualidade, né? A sexualidade é esse comportamento, né, bem direcionado, quando bem direcionado, é um comportamento bem direcionado de querer estar junto, da maneira mais íntima, mais próxima, né? Os seres humanos não conseguem estar mais próximos na relação sexual do que em qualquer... perdão. Os seres humanos não conseguem estar de maneira mais íntima e mais próxima do que em qualquer outra coisa que não na relação sexual. Então ali, né, existe essa última instância de proximidade, né, de intimidade. E isso tem que ser naturalmente aquela última etapa, né, de manifestação do amor de um homem e de uma mulher. Então perceba que quando nós falamos sobre a sexualidade como um todo, né, existe todo um caminho que deveria ser originalmente percorrido para que se chegasse a esse auge, né? Então, quando as pessoas falam de sexualidade e sexo, quando as pessoas falam de amor e sexo como uma coisa separada, elas estão, na verdade, desvirtuando as duas coisas. Por quê? Elas estão, ao mesmo tempo, empobrecendo a visão do que é o amor, né? Superficializando a visão do que é o amor. Por quê? O amor se manifesta plenamente, esse amor entre homem e mulher, ele se manifesta dessa maneira mais completa na relação sexual, na vida conjugal, que por esse grau de união, de comprometimento, é capaz de gerar vida, que é algo sagrado para nós. E a gente empobrece também o próprio sexo em si, quando a gente desvincula ele do amor. Porque o sexo, sim, o amor, é como se fosse como se fosse um celular que não serve para ligar, por exemplo, né? É como se fosse um livro sem letras. Então a gente perde a essência, né, daquilo que está sendo proposto por aquela coisa em si. Então a gente perde o sentido daquilo, da natureza daquilo. Então quando a gente olha para a questão biológica e vê como é o corpo feminino, como é o corpo masculino e como biologicamente eles se completam, e dessa complementariedade do homem e da mulher são capazes, é a única união capaz de gerar uma vida, né, de maneira autêntica, por assim dizer, a gente percebe que isso se manifesta também ali no relacionamento. Quando a gente tira o sexo do campo do relacionamento, desse ambiente do amor, ele passa a ser pura e simplesmente, meramente, um prazer superficial e corriqueiro. E aí a gente começa a usar do sexo como se ele fosse realmente mais uma coisa banal. Então eu uso do sexo como se eu estivesse jantando, né, para comer aquela comida boa, para ter prazer. Então eu estou me utilizando daquela comida para ter prazer. O meu prazer não está na comida em si, mas no gosto que ela me promove, né? Então eu estou bebendo uma taça de vinho, não é porque eu tenho carinho por aquele vinho, porque eu tenho carinho pela maneira como aquele vinho foi feito. Eu estou bebendo vinho porque eu quero me aproveitar do gosto que ele tem. E isso é legítimo, você usar das coisas para se sentir bem, se satisfazer. Agora, com as pessoas, não. A gente
quer estar com a nossa esposa, a gente quer estar com o nosso esposo, a gente quer estar com a nossa namorada ou noiva. Por quê? A gente olha para aquela pessoa e vê nela um valor, né? Vê ali alguém digno de estima. E aí a presença daquela pessoa, ela nos acolhe. A presença daquela pessoa nos conforta. A presença daquela pessoa nos ilumina, né? Nos preenche de sentido. É como se a nossa vida tivesse um novo significado quando a gente se soma com aquela pessoa. E veja, né? Ali não há necessariamente algo em troca. Quando você se senta ali com a pessoa amada, né? E passa um tempo conversando com ela e falando sobre bobagens do dia a dia, por exemplo, você está deleitando da presença daquela pessoa sem que ela propriamente te dê uma vantagem, né? Então você não está se utilizando dela para chegar a algum lugar. O prazer está na pessoa, na presença, e não no uso que se faz dela. Então, isso é a grande diferença entre as coisas e as pessoas. Então, quando se a gente fosse trocar em miúdos aqui, se a gente fosse colocar as coisas às claras, a gente poderia dizer que a gente não transa com as coisas, a gente transa com as pessoas. Então, a gente não faz uso das pessoas, da mesma maneira que a gente faz uso das coisas. Com as pessoas, a gente, de fato, a gente tem o que a gente chama de uma resposta de valor. O que é isso, né? A gente simplesmente ama, a gente simplesmente cuida, a gente quer o bem da pessoa. É diferente de uma taça de vinho e de um prato de comida. Você não quer o bem daquela taça de vinho quando você está bebendo aquele vinho. Você quer usar dele pronto. Quando acabar, joga a garrafa fora. Você não quer o bem daquele prato de comida que você come. Você quer se utilizar dele para matar sua fome ou se saciar daquele doce gostoso, daquela sobremesa, daquela pizza, por exemplo. E quando acabar, você vai jogar o resto fora. Com as pessoas, não pode haver essa perspectiva de que ali existe uma coisa que a gente vai usar, que a gente vai se aproveitar e que quando terminar o interesse, a gente vai jogar fora. Porque nós não fomos criados para isso, nós temos uma natureza diferente. Então, nós sofremos, nós temos compaixão, nós perdoamos, nós temos misericórdia com as pessoas, né? A gente vê alguém sofrendo que a gente ama, a gente sofre junto. Por quê? Porque ali tem valor. A gente olha para aquela pessoa e a gente vê, essa pessoa não precisa estar passando por isso. Essa pessoa não merece isso. Ou outra coisa ainda, quer ver uma coisa que acontece muito nos relacionamentos, ou deveria acontecer muito nos relacionamentos? Eu já disse muito na minha página, né, lá, aqui no Instagram, que quem ama, ama o outro pelo todo, e não como um recorte dele. Isso é uma coisa incrível de se pensar. Por quê? Quando você ama alguém, vocês que estão aqui nos acompanhando nessa live, vocês vão concordar comigo que quem ama o outro não esquece os defeitos que a pessoa tem. Então, a gente está ali com a nossa esposa, com o nosso esposo, a gente ama, a gente cuida, a gente quer bem, mas isso não significa que a gente não entenda que ali tem uma pessoa que tem defeitos, que erra, né? Que às vezes decepciona, que às vezes faz mal, né? Então, veja que quando você olha para aquela pessoa que você ama e você enxerga nela um defeito, você não se conforma com aquilo. Aquilo te causa um incômodo, te causa uma raiva, de alguma forma, de olhar para ela e falar assim, cara, não é possível que essa pessoa que eu amo tanto, que eu gosto tanto, que ela esteja fazendo isso de tão errado comigo, ou com uma outra pessoa, né? Então, veja, quando você olha para um prato de comida, quando você pede uma sobremesa, por exemplo, no restaurante, e aí você vem e aquela sobremesa não está do jeito que você queria, você manda o garçom trocar. Você devolve, né? Então, isso não acontece com as pessoas. Quando você ama uma pessoa, quando você tem uma resposta pelo valor da pessoa, né? Quando você gosta de alguém e você
se depara com um defeito dela, você olha com um certo olhar de você não se conformar. Você não se conforma de ver aquele erro. E aí você quer mudar a pessoa. Você quer transformar a pessoa. Então, percebam a diferença. De quando a gente olha para a pessoa como alguém de valor, o defeito nos motiva a amar ainda mais, a consertar, a reparar aquele mal que existe ali naquele momento. Agora, quando a gente trata as pessoas como coisas, quando a gente olha um defeito dela, a gente despreza, a gente descarta. Quando alguém olha para a pessoa desse ponto de vista pura e simplesmente sexual, você vai sempre olhar para aquela pessoa com um olhar de interesse. Então vai vir a vontade. Quando vem a vontade, você mata aquela vontade. Quando você se sacia da pessoa, você despreza e joga fora, né? Então, essa é a dinâmica que acaba acontecendo. E aí, quando você tem uma relação de pessoa, ou seja, que você entende que ali tem valor, que ali tem sentimento, quando você tem uma decepção, aquilo pode gerar uma tristeza inicial, mas depois haverá um movimento de querer reparar. Isso é o perdão. Então, isso é a essência do amar. E aí o sexo, ele entra nessa realidade como uma consequência natural de quem conseguiu superar tudo aquilo para estar junto. É como se ele fosse um tesouro que você vai ali se esforçando, vai cavando cada vez mais profundo naquela pessoa, você vai tirando aquela terra, vai tirando aqueles defeitos, vai limpando aquela pessoa daquela terra toda suja que você está vendo, e quando você vê, você chegou lá fundo e achou aquele ouro, você achou aquele diamante, né? Então, percebo que há um movimento natural de terminar com essa união profunda. Então, o sexo é como se ele estivesse ali coroando aquele relacionamento que foi provado pelas dificuldades. Hoje, existe nas pessoas um movimento contrário. É como se o sexo passasse a ser a apresentação, aquele encanto que a gente falou lá no início. O que deveria encantar as pessoas hoje? Uma característica física, de beleza, de cuidado, e mais do que isso, obviamente, um conteúdo que gere encantamento. Ter uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa atenciosa, né? Uma pessoa que realmente é inteligente naquilo que faz, né? Inteligente naquilo que fala. Então, deveria ser o nosso cartão de visita. O nosso olhar com felicidade, né? Com respeito pelas pessoas. Isso gera um movimento, deveria gerar um movimento inicial de encantamento. Aí você olha para aquela pessoa e fala: nossa, que pessoa legal, quero mais um pouco. Aí você senta para conversar. Começa a conversar ali com aquela pessoa meio que a troco de nada, né? Sem grandes intenções, só por estar ali. E aí, aquilo você vê e atravessa mais essa etapa, né? Queima mais essa etapa. Então, você progride mais um pouco. Nossa, realmente, essa pessoa tem um papo legal. Então, quero mais dessa pessoa, quero chamá-la para sair, e por aí vai. Isso vai terminar nessa vontade única de fazer essa proposta, né? De estar sempre junta, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E aí, quando você toma consciência de que você quer aquela pessoa para você, para sua vida, independente das circunstâncias, ali é que o sexo encontra o lugar específico para acontecer, o lugar ideal para acontecer. É ali que ele não vai fazer mal, é ali que ele não vai ser pura e simplesmente um usar do outro, mas um se realizar pela presença do outro em você, né? O sexo acaba sendo isso biologicamente. Percebam que homem e mulher estão um dentro do outro de uma maneira muito íntima, muito bonita e muito misteriosa, né? Porque ali também são dois corpos que se unem, mas também são duas almas que se unem. De todo o seu valor, junto com todo o seu significado, elas se misturam e dali nasce um novo casal também. E nasce uma nova vida, né? Nessa possibilidade de união é que se gera uma nova vida. Então, o filho é um sinal biológico de um amor que se fez um.
que se transformou, que o querer do outro passou a ser o meu querer, que a tristeza do outro passou a ser a minha tristeza, os sonhos de um passou a ser o sonho do outro. Veja que o filho, ele também é isso. O filho, quando ele está ali doente, ele absorve os pais e os pais começam a se movimentar em torno daquilo para curar de alguma forma o seu filho, né? Essa união também tem que haver na vida conjugal. Então veja que o filho, ele simboliza biologicamente o que acontece afetivamente no casal. Essa união íntima que faz com que os dois olhem para a mesma direção e essa mesma direção também ela pode se manifestar biologicamente na forma de um filho. É por isso que a vida conjugal tem toda essa profundidade, né? Ela tem esse aspecto biológico de procriar, mas ela também tem esse aspecto espiritual mais elevado de gerar coisas novas, né? Esse casal, esse homem e essa mulher que se unem, eles vão ali reaprendendo, eles vão se moldando novamente. São duas pessoas que chegam cheias de vícios, cheias de maldade, muitas vezes, muito egoístas, e vão reaprendendo a conviver, né? Então você olha, por exemplo, para um casal agora que acabou de casar, e depois você olha para esse mesmo casal ali depois de 15, 20 anos, eles são pessoas totalmente diferentes. E, da mesma forma, se você imagina que esse casal no meio do caminho se separou, se você olhar para eles sem esse efeito do casamento, eles serão pessoas totalmente diferentes também, terão perdido uma boa parte das suas características que eles teriam se estivessem juntos. Então, quando a gente fala, né, uma outra questão que é imediatamente relacionada a essa questão de sexo e sexualidade, essa questão tem tudo a ver com o que você falou, do quanto as pessoas se incomodam, né, e se perturbam com essa questão da química, né? Essa ilusão de que o casal, né, o homem e a mulher vão se encontrar ali em algum momento e você vai encontrar várias pessoas, você vai se relacionar com várias pessoas e em algum momento aquilo vai gerar um encontro natural e tudo vai ficar maravilhoso. E você vai olhar e falar assim, nossa, com essa pessoa aqui deu tudo certo, é com essa pessoa que eu quero ficar. Agora, sejam honestos, vocês que estão nos acompanhando nessa live. Vocês, de fato, conhecem alguma pessoa com a qual vocês se relacionaram até hoje, em que vocês nunca viram uma dificuldade nela, um problema nela? Seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja o nosso irmão, seja o nosso amigo. Não existe isso de química em nenhum relacionamento. O que faz com que o relacionamento exista é a sua própria história, né? Essa própria convivência diária. Existem vários amigos que você tinha, por exemplo, na tua infância, né? Ou familiares que você tinha um grande convívio em algum momento, que depois que você cresceu e começou a pensar diferente, agir diferente, frequentar lugares diferentes daquela pessoa, gostar de coisas diferentes daquela pessoa, você se afastou. Isso é culpa de uma química? Não, porque você era muito amigo dela e depois você deixou de ser. O que aconteceu ali? Perdeu a química? Não. O que aconteceu ali é que, na verdade, a vontade mudou. Houve um desejo de mudança. Ora, o amor entre homem e mulher é nada mais que não um tipo desse relacionamento, que não é a química. Não é um jantar à luz de velas que vai fazer com que você conclua que aquela pessoa é a que você ama, é a que você quer. É a vida. Como é que você vai saber e ter certeza de que aquela pessoa é a pessoa com a qual você vai querer conviver 15 anos? É no primeiro encontro? É no segundo? Não, é ao final desses 15 anos. Quando você, constantemente, dia após dia, sem cessar, sem nenhuma exceção, você dia após dia, você levantou, olhou para aquela mulher e falou, é com essa mulher que eu quero estar. Aí ela foi lá daquele dia, te decepcionou com alguma coisa, foi grossa com você, escondeu alguma coisa de você, mentiu para você. Aí você olha para ela e fala, não, ela tem muita coisa boa. Isso foi um problema, mas independente disso, eu a amo e quero estar com ela.
E isso vai no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 20º, no 100º dia, até o 1000º, até o 10º ano, até o 15º ano. E não há um mistério, não há uma coisa que muda de uma hora para outra ali e que faz com que aquela química aconteça. Isso é uma decisão constante. Por isso que o amadurecimento das pessoas é fundamental para que o relacionamento se sustente. Se a gente mantém aquela mentalidade de adolescente da nossa vida, que a gente só está fazendo aquilo que nos agrada, né? Que a gente só sai para os lugares que a gente gosta, a gente só come as coisas que a gente gosta, a gente só fala sobre os temas que a gente gosta, a gente jamais vai conseguir viver um relacionamento com química, né? Com atração. Por quê? A dinâmica dos relacionamentos é ceder, é dar e receber. E não existe o receber sem o dar primeiro. Então, o que eu sempre falo lá na minha página, o amor é servir. Né? Tem muitos casais que vivem em pé de guerra por anos e anos e anos, porque vivem jogando coisa na cara um do outro. Vivem comparando o que cada um faz. Quem é que está sempre com a razão? Quem é que está sempre cedendo? Sempre cobrando do outro que faça mais, que faça mais. Eu queria tanto que você fosse assim. Eu queria tanto que você fizesse isso por mim, você nunca faz. E está sempre aquela discussão boba, querendo saber quem tem razão. Quando, na verdade, amar é ter a iniciativa, é ser o primeiro a fazer. Não é cobrar do outro o que o outro tem que fazer por você. É primeiro você ir até o outro, você provar o seu amor para o outro. E nesse movimento de amar, você despertar também a vontade do outro de se dar para você. Então, essa é a verdadeira química. É entender que amar é renunciar, que amar é morrer pelo outro, que amar é ser pregado na cruz pelo outro, é se sacrificar um pouco. Então, é sair da zona de conforto, sair dessa nossa vidinha de adolescente, de querer fazer só o que dá na telha, né? O adolescente tem muito isso, ele é muito inconsequente, ele não pensa nos outros, ele só quer fazer aquilo que ele tem vontade, né? Isso não é próprio da vida adulta, isso é próprio da adolescência, daquelas pessoas que são inconsequentes, que são, até certo modo, elas são egoístas. Se a gente carrega esse sentimento, né, inconsequente da nossa juventude para a nossa vida adulta, a gente vai continuar com aquelas amizades superficiais da adolescência, a gente vai continuar com o casamento superficial da adolescência, e aí também ali a nossa sexualidade vai ser uma sexualidade infantil, né? De achar que o sexo vai resolver os problemas, que o sexo vai apagar os problemas do casal. Tem muita gente que tem essa ilusão, né, de pensar assim, a gente não se dá muito bem, mas a gente se resolve na cama. Isso é a maior ilusão que um casal pode ter. Isso pode funcionar em alguns momentos quando você tem lá seus 18, 19, 20 anos e você não convive com a pessoa. Você tem aquelas briguinhas de namorado jovem, namorado infantil que você tem, e aí, quando vem a vontade de transar, você resolve aquilo tudo, você apaga aquilo tudo da tua cabeça porque apareceu uma vontade maior e mais superficial, né? Uma coisa quase que selvagem de querer transar. Aí você vai, transa e resolve aquele problema, finge que você resolveu, quando na verdade você está esquecendo aquilo ali e deixando aquele problema para trás, meio que esquecido, né? Mas ele continua crescendo ali. E aí, na segunda vez isso funciona, na terceira vez isso funciona, na quarta vez já não é tão bom assim, porque você vai achando que vai ter aquela expectativa boa. E quando você está ali no auge daquela vontade, a coisa não acontece já tão bem. Então veja, a química ela é circunstancial, ela depende do que está em volta. Então, uma pessoa, né, um casal pode ter tido ali o melhor sexo do mundo numa determinada ocasião. Mas muitas vezes esse melhor sexo do mundo que as pessoas pensam é um sexo em que não houve compromisso, em que houve uma pura sensação de prazer. E aqui, essa sensação de prazer é uma sensação de prazer, se você pensar bem comigo, de poucos minutos ou segundos. Isso passa, isso se dissipa. Quando você dorme e acorda no dia seguinte, você quer mais. E se não tiver, aquilo se perde, aquilo se dissipa com o tempo.
aquilo vira uma memória de longe, daqui a pouco você nem lembra mais daquilo. Agora, o prazer, a verdadeira realização de uma relação sexual totalmente unida, totalmente entregue, essa é uma sensação que perdura. É aquele frio na barriga que continua anos e anos depois, meses e meses depois. E ela persiste e ela sobrevive ao sofrimento. Veja, você às vezes teve aquele namorado, aquela namorada com qual você não se relacionava bem, você não conversava bem, você não conseguia lidar direito com a família dele ou dela, mas o sexo era bom, né? A química era boa. E aquilo foi se perdendo nas dificuldades maiores que foram acontecendo, aquilo se perdeu e você em algum momento decidiu largar de mão, né? Mas perceba que aquela pessoa que está casada há 15, 20, 30 anos, essas memórias sexuais, elas já não são tão importantes. Elas fazem parte de uma memória afetiva do casal, mas quando um casal senta para conversar e recordar e reviver certas emoções, dificilmente eles vão retomar na cabeça uma memória de uma noite de sexo muito especial que eles tiveram. Isso vai até fazer parte, mas isso jamais será o que vai predominar na narrativa daquele casal, na história daquele casal. O que vai ficar quando o casal chega lá nos seus 60, 70 anos de vida, aqueles casais de ouro, né, que fazem 50 anos de casado, quando eles olham para trás e começam a conversar, eles se deleitam, eles se deliciam com as histórias dos filhos, com as dificuldades que eles passaram e conseguiram superar. Às vezes são casais que olham para trás e falam, nossa, lembra quando a gente passou por aquela crise financeira, a gente mal tinha o que comer, cheio de filho na mesa, e hoje a gente está aqui, ó, com esses filhos aqui todos criados, um é médico, outro é advogado, outro é professor, e está todo mundo bem, cheio de filho, todo mundo viajando junto e se divertindo junto. A gente custava comprar uma roupa, a gente usava roupa remendada, roupa de segunda mão, as crianças praticamente não ganhavam brinquedo, quando ganhava é porque o vizinho que dava, e hoje essas crianças estão aí, ó, aqui na reunião do Natal, cheia de presente embaixo da árvore. Como é que a gente imaginou, né, minha velha, né, meu velho, que naquela dificuldade que a gente vivia, anos e décadas depois a gente estaria vivendo essa fartura aqui com a nossa família. Dificilmente eles vão invocar uma memória dessas, né, passageira, de pensar assim, nossa, lembra quando a gente transou aquela vez no hotel, não sei aonde? Esse tipo de coisa não faz parte muito dessa memória, né, que salta aos nossos olhos. Veja bem, dividindo com vocês agora, abrindo meu coração e dividindo com vocês a minha experiência de pouco tempo de casado, tá? Veja, eu quando me casei com a Camila, né? Nós vivíamos a castidade, nós entendíamos essa expectativa de se guardar pelo outro como uma prova de amor. Então existia uma expectativa muito grande pela vida de casado. E, obviamente, uma expectativa muito grande pela noite de núpcias e pela lua de mel, né? Claro, isso era uma preocupação mais evidente. Quanto mais o tempo passava, mais vinha aquela ansiedade. Meu Deus, está chegando, como é que vai ser? Como é que vai rolar essa química? Né? E a gente se iludia muito nisso. Acontece que, na grande maioria das vezes, essa noite de núpcias ela é um desafio. Porque ali você cria uma série de expectativas e a coisa é super difícil. Não flui tão bem, às vezes para a mulher não é tão prazeroso. Então, se você vai se preparando para criar aquilo como uma expectativa, aquilo gera só frustração. E veja, quando hoje eu tenho, a gente vai fazer 3 anos de casado esse ano, se a minha esposa depois não me corrigir, se eu não estiver pagando esse mico aqui em rede nacional, mas a gente vai fazer 3 anos de casado, agora em 2020. E aí, a gente olha para essa nossa realidade, quando eu me lembro dos primeiros meses de casado, das nossas primeiras semanas de casado, né? As memórias que me despertam frio na barriga não são as memórias propriamente dessa noite de núpcias ou das relações que nós tivemos nesse período. Eu me lembro muito, e as memórias que me conquistam mais e que me fazem me perder assim no tempo, e quando eu estou pensando e revivendo aquilo, são as ruas pelas quais a gente andou. A gente viajou para a Itália, foi uma viagem extremamente religiosa, né, de um fundo espiritual muito grande.
A gente se encontrou com o Papa, a gente deu um abraço no Papa Francisco, ele fez piada com a gente percorreu todo um caminho de muitos lugares santos, né, de peregrinação. Encontramos com o túmulo de São Francisco de Assis, encontramos com o túmulo de Santo Antônio de Pádua, vários santos da nossa igreja que para nós tem uma história muito importante, né? E quando eu me lembro da nossa vida de casado e a empolgação que isso nos traz, eu não penso propriamente naquela relação que a gente teve, naquela noite que a gente transou no hotel tal. Isso não vem à cabeça de imediato. O que vem na minha cabeça são aqueles passeios despretensiosos, assim, pela rua, nas cidades medievais que a gente ia, super românticas, e que do nada, quando a gente se pegava assim e olhava para trás, a gente via o pôr do sol lindo, e a gente olhava para aquilo junto e contemplava aquilo. Eu me lembro muito quando a gente estava na cidade de Assis, de São Francisco de Assis, né? A gente começou a subir uma vielazinha, assim, muito pequenininha, com aquelas casinhas mesmo, assim, que saíam todas grudadinhas umas nas outras, assim, né? A gente andando naquela escadaria toda apertada, e a gente foi subindo aquilo sem saber nem onde ia dar, né? Já era o fim da tarde, estava começando a ficar frio já um pouquinho, e eu lembro que a gente estava meio que correndo contra o tempo para conseguir aproveitar o máximo da cidade. Então a gente foi subindo, 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 a gente não sabia nem o que ia dar. A gente só queria subir bem para conseguir ver a cidade do alto. E aí, do nada, a gente viu uma portinha bem bonitinha, assim, discreta, mas tinha umas plantas em volta, assim, enfeitando a entrada. Quando a gente entrou para ver, era uma sorveteria. E aí, quando a gente sentou ali, a gente pediu um sorvete, que na Itália, né? O sorvete é muito famoso por ser muito gostoso. A gente pediu um sorvete, nem era muito o clima para se tomar um sorvete, porque estava um pouco frio, mas a gente pediu aquele sorvete mais para a gente se aproveitar, né? Um ao outro ali, para a gente se deliciar com aquela tarde. E quando a gente olhou da varanda dessa sorveteria, a gente já estava de fato vendo a cidade inteira e o pôr do sol lindo assim ao fundo. E uma das imagens que me vem da minha vida de casado, que mais me despertam emoções e renovam assim a minha vontade de estar junto, é essa, né? E o que é a química de um casal se não isso, né? O que é a química de um casal se não essas pequenas memórias das coisas simples na qual o nosso amor vai sendo provado de fato? Não nessas experiências meramente sexuais, né, físicas, nessa atração diária, que muitas vezes, vejam bem, em alguns momentos ela vai deixar de existir, né? Veja que você perguntou aí sobre, você trouxe, na verdade, a dúvida de uma seguidora sua sobre essa questão eu engravidei e depois da gravidez eu perdi um pouco a libido, né? Então perceba que em várias circunstâncias da vida, e na grande maioria delas, na verdade, o sexo não é o centro do relacionamento do casal. O centro do relacionamento do casal é o amor, que vai se manifestar da forma mais profunda e mais incrível, de fato, numa sensação totalmente sobrenatural no sexo. Então, um relacionamento não pode viver em função do sexo, mas também um relacionamento de verdade sem sexo, ele também não vai sobreviver. Então, veja que o ponto central de uma relação que dura, que persiste, que fica, né, é esse amor, é essa vontade de estar junto, é esse sentido maior. Numa gravidez, por exemplo, muitas vezes a mulher vai perder boa parte do seu desejo sexual, né? Muitas vezes a mulher não está bem com seu próprio corpo e a libido da mulher também vai cair. Muitas vezes o homem está super preocupado com algumas questões de administração da casa, né? Ou a mulher também, muitas vezes, hoje em dia, né, na grande maioria das famílias, a mulher e o homem também, eles trabalham e têm o mesmo peso ali de sustentar a casa financeiramente. E muitas vezes esses problemas financeiros ou esses problemas no trabalho vão consumir a cabeça do homem e da mulher e eles vão chegar em casa sem vontade nenhuma de transar. E ali o amor também vai acontecer. O amor também tem que se manifestar.
Então, se você vive em função de uma relação de troca, o sexo vai ser sempre o alimento do casal. Agora, se você vive numa relação de se dar, o próprio amor, a própria presença, a própria atenção, o carinho, né, as coisas de menor valor, elas vão assumir uma importância muito maior. É isso que é a verdadeira química do relacionamento. É isso que dá liga num relacionamento. É isso que faz querer estar junto. Essa consciência e essa vontade, né, genuína, essa vontade verdadeira de querer se dar, de querer se doar, né, de querer fazer pelo outro, muitas vezes não porque ele merece, mas fazer pelo outro porque ele precisa daquilo, porque ele precisa de você. Quantas vezes, numa relação, por exemplo, de pai e filho, de mãe e filha, né? O filho fez aquela pirraça horrorosa, fez aquela malcriação horrorosa, ofendeu o pai, às vezes xingou, às vezes fez uma coisa horrível, né? E dali a pouco tempo, aquela briga mal esfriou e a criança já precisa de ajuda. Ou o adolescente já precisa de ajuda. Qual é o pai, qual é a mãe que vai se negar a ajudar a estender o braço para aquele filho? Né? Não significa passar a mão na cabeça, mas numa situação de necessidade, ele vai lá e ajuda. Ele vai lá e salva daquela bobagem que o filho fez. Daquela situação de perigo em que o filho se colocou. Né? Veja quantas vezes aí alguns pais pegam seus filhos, né, bebendo até cair, passando super mal, muitas vezes usuários de drogas, e vão lá até o filho e salvam e resgatam. Há alguma relação de merecimento nisso? Jamais, né? Um filho que faz isso com um pai e com uma mãe é uma ofensa gravíssima, né? É uma situação extremamente indigna fazer isso com um pai e com uma mãe. Mas nem por isso eles se negam a estender o braço para um filho que vive numa situação dessa. Assim é a dinâmica também entre homem e mulher. Ou deve ser. Você vê que é fácil a gente pensar que a gente faria tudo isso pelos nossos filhos porque a gente não tem uma relação de troca com os nossos filhos. A gente dá sem esperar de volta. A gente fica magoado quando não recebe de volta, mas a gente dá o quanto for necessário por eles, da nossa própria carne. Mas veja o quanto a nossa relação conjugal ela é impregnada de egoísmo, de vaidade, de soberba, de orgulho. Por quê? A gente está constantemente fazendo, esperando algo em troca. Porque se o outro não faz, a gente para de fazer. Se o outro não retribui, a gente perde o gosto de fazer. Por que a gente faz com os filhos e por que a gente não faz pelo marido ou pela esposa? Porque no filho, a gente muitas vezes enxerga esse necessitado que, independente da circunstância, a gente vai amar. Mas a gente esquece que antes de fazer essa promessa pessoal para os nossos filhos, a gente fez essa promessa pessoal para a nossa esposa, para o nosso esposo no altar. Né? Por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Está lá escrito. E você repete essas palavras, e você promete isso para o seu amado, para a sua amada. E quantas vezes a gente não joga todas essas promessas no lixo, né? Por uma questão superficial, por uma questão torpe, né? Por uma questão boba. Ah, nosso relacionamento não deu certo porque, infelizmente, né, a gente não conseguiu conciliar a rotina de trabalho dele com a minha, uma questão tão boba dessa. Né? Ou a rotina de trabalho dela com a minha, a gente não se via mais tanto, a gente não conseguia estar tanto junto. Né? Eu vejo muitos casais que reclamam disso. Ah, fulano trabalha demais, fulana trabalha demais e não consegue estar tão presente dentro de casa. Eu queria que ele participasse mais dentro de casa. Aí quando está dentro de casa, está reclamando que o outro só perturba, que a outra só perturba, só reclama, só isso, só aquilo. Então, você não quer nem a pessoa longe trabalhando, mas quando está perto, você também não valoriza a presença. Né? Então, são aqueles dilemas da vida a dois, dos problemas que a gente cria, porque na verdade a gente está sendo o tempo todo egoísta. A gente está sendo o tempo todo ingrato. A gente está sendo o tempo todo vaidoso, está sendo orgulhoso. A gente só pensa na gente na grande maioria das vezes. E é com esse coração amargurado, é com esse coração envaidecido, que na grande maioria das vezes a gente olha para o nosso amado. E muitas vezes a gente ama mesmo, mas a gente corrompe esse amor com as nossas próprias vontades.
A gente não olha com esse olhar de se doar, né? E por isso que é tão triste quando um casal não trabalha a sua espiritualidade. Porque veja, ainda que você não seja católico, ainda que você não seja cristão, pare e pense no exemplo de Jesus Cristo. Foi um homem, né? Se você não acredita que esse homem foi Deus, tudo bem, né? Ainda está em tempo. Mas se você não acredita na divindade desse homem, né? Se você não acredita ainda nesse sobrenatural, nesse sagrado que ele tem, veja, foi um homem que se doou por inteiro, até a última gota de sangue, por todos aqueles que xingavam ele. Ele não se doou só pelos 12 que estavam do lado dele. Ele não se doou só pela Virgem Maria que estava do lado dele. Ele abriu seus braços para a humanidade e se consumiu por aquelas pessoas que ficavam desafiando ele. Ah, se você é Deus mesmo, desce daí. Salvou aos outros e a si mesmo não pôde salvar. Esse homem que foi ofendido, que foi humilhado, que foi cuspido, que foi açoitado, que foi chicoteado, ele seguiu. E quando ele pôde falar algo, ele falava, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes nós reproduzimos esse discurso no nosso relacionamento? Quantas vezes a gente já não desiste? Quantas vezes a gente realmente para falar? Poxa, eu vou te perdoar porque você não sabe o que você está falando. Pelo contrário, a gente já pega aquilo ali, a gente se ofende imensamente com aquilo e já cria situação de briga, já cria situação de diferença. Ali o sexo jamais vai fazer sentido. Porque se não há um movimento inicial de se dar, o sexo não acontece. Se não há um movimento inicial de admiração pela beleza do outro, a libido, o desejo sexual não vai acontecer, porque o desejo sexual é esse movimento de intimidade profunda, de entrega profunda. Então, muitos casais enfrentam problemas sexuais porque não se comunicam, porque não param, né, para dar atenção um ao outro. O que é o parar para dar a atenção ao outro? É tirar você do foco e deixar o outro se manifestar. É você ali parar de prestar atenção nos seus planos, nas suas vontades, nos seus desejos e deixar o outro se manifestar. Quantas vezes a gente faz isso no relacionamento? Muito poucas vezes. A gente está sempre cobrando, a gente está sempre falando o que aconteceu com a gente, né? O que houve com a gente. A gente está sempre querendo ali manifestar a nossa vontade, né? Fazer a minha vontade, não a sua vontade. Então, aquilo ali, na grande maioria das vezes, é um culto a si mesmo. Cada um é o seu próprio Deus dentro do relacionamento. Falta esse aprendizado, essa visão sagrada do relacionamento, de ser para o outro aquele que ele precisa, né? Então, na grande maioria das vezes, o que está errado não é o sexo que não está funcionando. O que está errado, muitas vezes, é o amor que dá sentido ao sexo que não está sendo cultivado. É isso aí. E chegamos ao final da nossa live. Acho que... Opa, vou sinalizar aqui que eu me esqueço também. Bebe um pouco não. Um arremate aí final, né? É isso. O que falar, né? Assim, eu só tenho a agradecer a poder interpretar essa sua fala, né? Essa sua aula, essa sua palestra, não sei como dizer, mas é isso, é isso. Eu sempre falo, doutor Felipe, né? Sempre oriento, né? Mais ou menos não, né? Tento buscar, tento nessa linha. Que é exatamente, o amor é sempre a resposta, eu diria até para tudo, né? Foi assim que Cristo nos ensinou, né? Que o amor é a resposta para tudo e que dentro de um relacionamento de casal precisa. Se a gente não tiver essa base dentro da relação de amizade, dentro da relação de namorado, de noivo, de casado, e duas coisas muito fortes que eu até ressalto aqui para os surdos, o tema do compromisso e o tema da fidelidade. Né? Essas duas bases que precisam estar dentro do amor para ele ser amor mesmo. Então, não sei quanto tempo a gente tem. 30 segundos restantes. 30 segundos faltando. Então, muito obrigado, doutor Felipe. Só gratidão. E
Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui manifestando mais uma vez essas palavras de amor, que é o que eu acredito que seja o que falta na maioria dos relacionamentos hoje em dia.